Então, contar um pouco para vocês de onde que surgiu a ideia do programa Nascentes, né? A gente tem acompanhado ao longo do tempo na Secretaria uma questão que vinha nos preocupando bastante, né? Pessoas, empresas que precisam ou querem fazer restauração não sabem aonde fazer, não tem área, não tem como executar aquela obrigação. Por exemplo, o licenciamento de uma obra linear, de uma estrada, de uma linha de transmissão. Então, como compensação daquele licenciamento, o empreendedor tem que executar aí uma restauração numa área de, sei lá, no caso da Dersa, do Rodoanel, 1.000 hectares. Aí a Dersa fala, não, mas eu sou uma empresa que sei fazer rodovia, não tem onde plantar, não tem área, não conheço esse assunto. Então ficou uma coisa difícil e as empresas, então, querendo cumprir seus compromissos, tinham uma dificuldade muito grande de fazer isso. E quando conseguiam fazer, por fim, para de fato cumprir aquela sua obrigação, acabavam plantando onde encontrava área, né? E a gente tinha um monte de esforço, de dinheiro gasto em restauração, que era espalhado nos territórios, assim como a gente põe orégano na pizza, onde caiu, tá certo? E a gente falava, não, espera, já que esse é um recurso que vai ser gasto, é uma energia que vai ser gasta, isso vai ser feito, vamos arrumar um jeito disso ser feito de uma forma que gere o máximo de benefício possível. Então, a gente quer que aquela restauração aconteça onde ela vai trazer mais benefícios para, de fato, a gente ter uma probabilidade maior de que a finalidade daquela ação vai ser atendida, né? Então, uma coisa que a gente fez no programa Nascentes, esse é um mapa que já passou por aqui hoje, foi de definir prioridades, né, para a restauração, pensando, como a gente está falando do programa Nascentes, a gente está pensando basicamente na conservação da água e da biodiversidade, porque a gente só pensa naquilo, né? A gente só pensa na conservação da biodiversidade e da água também. Então, a gente fez uma classificação dos municípios do estado de São Paulo, pensando na criticidade para abastecimento, né? Na existência de áreas de vulnerabilidade do aquífero, na prioridade para a conservação da biodiversidade e no percentual de vegetação nativa que aquele município já tem. E cruzando essas informações todas, a gente chegou nessa escala de prioridade, de baixa, média, alta e muito alta. Essa prioridade não serve para qualquer coisa, não quer dizer que essa área seja mais importante do que essa, é para este fim de direcionar os esforços de restauração, principalmente aqueles que são associados ao licenciamento, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, isso é feito por municípios, vocês estão vendo que o município inteiro tem a mesma cor, e a gente sabe que dentro do município você tem áreas de maior prioridade, mas a nossa escala de planejamento aqui é o município, certo? Porque a gente trabalha com licenciamento, e esse mesmo mapa é usado para definir quanto tem que ser feito de restauração para compensar uma determinada supressão de vegetação que é autorizada aí nos licenciamentos. Então, isso é um esforço que foi feito para direcionar a restauração para essas áreas de maior prioridade. E também queria chamar a atenção para uma coisa, que uma supressão de vegetação feita numa área bem vermelha, ela, do ponto de vista da conservação da água e da biodiversidade, ela é mais importante do que uma supressão feita aqui, né? Então, a compensação que vai ser exigida também é proporcional a esta escala de prioridade, certo? E a gente fez uma outra coisa. A gente fez uma regra em que uma supressão de vegetação tem que ser compensada numa área de igual prioridade ou maior. Isso para evitar que alguém faça uma supressão aqui numa área que é muito importante e vá fazer uma compensação lá numa área que é mais fácil, ou que é mais barato fazer, porque é mecanizável, qualquer coisa assim. E a gente fez mais do que isso, a gente fez um sistema que vai buscando atrair os esforços para essa área de maior prioridade. Então, quem
Quem está numa área de baixa prioridade faz lá uma rodovia, numa daquelas áreas clarinhas do mapa, e vai fazer a compensação. Quanto mais ele se aproximar da área de mais alta prioridade, mais ele vai ter um bônus aqui, que são descontos no que ele tem que cumprir. Tá certo? Sendo que nunca ele vai ter que restaurar menos do que o mínimo que a lei manda. É sempre mais do que o que a lei manda. Então, com isso, a gente quer atrair, favorecer que as coisas aconteçam aqui, né? Mas porque teria uma vantagem para aquele empreendedor. Na verdade, a gente sabe também, se vocês olharem lá o mapa, ó, a gente sabe que o custo de restauração acaba sendo maior aqui também do que nas áreas mais claras. Porque aqui a gente está falando de uma região que a gente tem metade da população do estado, 20 milhões de pessoas morando aqui, todas as coisas são mais complicadas, as disputas pelo uso da terra são maiores, tá certo? A terra é mais cara, a mão de obra é mais cara. Então, ao beneficiar quem vem das áreas branquinhas para cá, a gente também acaba compensando essa desvantagem, porque é muito perverso se você tem um sistema em que todos os incentivos são para restaurar nas áreas de menor prioridade, porque elas são também as áreas mais baratas ou mais fáceis, certo? Então, isso é um dos instrumentos do programa Nascentes, é essa classificação de áreas. Essa resolução é do ano passado. A gente ainda não consegue medir muito o impacto da resolução em atrair os esforços para cá, para essa região do sistema Cantareira, que nós estamos falando dele, mas também do Alto Tietê, do PCJ, do Paraíba, e um pedaço ali de Sorocaba. A gente ainda não tem esse dado medido, mas a gente já está percebendo que é um movimento de mais projetos acontecerem nessas regiões, que são de maior prioridade. Um outro recurso que a gente tem, um outro instrumento, é o banco de áreas para restauração. Lembra que a pessoa não cumpria o seu compromisso porque não sabia onde plantar. Então a gente falou, vamos perguntar para os proprietários rurais. Então, ao fazer o CAR, tinha lá uma pergunta, tem ainda, para quem ainda não fez, se gostaria de disponibilizar essas áreas para restauração. E nessa condição, a gente tem 150 mil hectares, e basicamente são áreas de preservação permanente, cadastradas pelo proprietário como área que ele tem interesse de restauração. Então, quando a gente recebe pedido de alguém que quer ou precisa restaurar, a gente recorre ao banco de dados de áreas para procurar qual é o proprietário rural que pode receber aquela restauração. Também tem um banco de áreas em unidades de conservação, a gente tem lá 1.000 hectares disponíveis. Também um banco de áreas em RPPNs, que ainda não tem nenhum inscrito, mas ele já está criado. E áreas também em assentamentos do ITESP. Uma parte dessa área, uma grande parte dessa área está no Pontal do Paranapanema, e lá a gente tem como áreas de alta prioridade áreas de preservação permanente, as áreas de reserva legal, em outros assentamentos que não naquela região, nas áreas vermelhinhas. Além disso, a gente tem uma prateleira de projetos. Essa prateleira de projetos funciona assim, aquela pessoa que fala, bom, tudo bem, eu tenho que cumprir uma obrigação, eu não tenho área, a gente fala, está aqui um banco de áreas. Não, mas sabe o que é? Eu sou uma indústria química, não entendo nada de restauração, não tenho como me responsabilizar por isso. A gente fala, opa, então eu tenho aqui uma prateleira de projetos. O que é essa prateleira de projetos? Empresas ou instituições ou pessoas físicas apresentam um projeto, submetem a aprovação da Secretaria, e uma vez que esse projeto é aprovado, ele fica disponível para ser contratado. O IP já colocou o projeto aqui, outras instituições, empresas, e pessoa, inclusive pessoa física também pode fazer isso. Então, a gente tem lá, isso aqui é como cadastra o projeto, está tudo no site lá, não vou falar nada disso, porque não dá tempo, mas tem toda a explicação do fluxograma, como funciona para cadastrar um projeto na nossa prateleira de projetos. Tem as responsabilidades de quem propõe o projeto, do dono da área, do empreendedor. Esses são alguns projetos que estão cadastrados. Na verdade, esses são os projetos que estão cadastrados
e para vocês verem que a grande maioria deles já está em área de alta prioridade. Isso é uma coisa que começa a aparecer de início, é uma concentração maior de projetos aqui. Né? E tem um projeto, cadê? Tem um projeto IP aqui. Então, a gente tem 37 projetos, 30 estão disponíveis, mais ou menos 1.000 hectares, outros já foram contratados e implantados. Aqui, a gente tem também um esforço para a produção de mudas, sementes e mudas, o Instituto Florestal coletando sementes. Essas sementes são repassadas para a Secretaria da Administração Penitenciária e são produzidas mudas nas penitenciárias, que depois são distribuídas para prefeituras e organizações que fazem parte do programa também. Todos os projetos são cadastrados no SARI, que é nosso sistema informatizado de apoio à restauração. Então, isso é legal, porque a gente tem como acompanhar, sabe onde os projetos estão, né? Todos têm nome e endereço. E aqui está um exemplo de uma área cadastrada no SARI. Outro instrumento do programa é a conversão de multas. A gente regulamentou em 2016 a conversão de multas no Estado de São Paulo, e uma coisa que sempre nos preocupou muito disso é perder o controle do que está acontecendo com os projetos que são financiados, qual o resultado desses projetos, né? Então, o primeiro movimento para a conversão de multas feito no Estado de São Paulo foi que toda a conversão de multas seria feita através do programa Nascentes. Isso significa o quê? Os projetos estão inseridos num programa que tem um critério de análise de projeto que está lá, e os projetos serão cadastrados no sistema para acompanhamento. Isso reduz muito o risco de começar o recurso sumir ou ser usado por uma coisa que não é tão importante, a gente não conseguir aferir o resultado. Né? Então, isso está acontecendo e a gente tem... Olha, perdeu um pouco. Aqui. A gente tem, até agora, 28 milhões de reais convertidos e resultando aqui em 550 hectares para a restauração, nesses setores aqui, sucroenergético, silvicultura, de madeira e outros, mas a gente fez um entendimento com a única União da Indústria Canavieira, a única está divulgando junto às usinas, e a gente está conseguindo fazer uma regularização do passivo das usinas, pegando todas as multas atrasadas que acabavam virando esqueletos nos nossos armários e nos armários deles também, e só financiando, fomentando um monte de recursos, escritórios de advogado cobrando um monte para recursos. Vamos parar de discutir, vamos pegar esse dinheiro e restaurar, vamos lá. E está caminhando e está indo bastante bem isso. Aqui, outros instrumentos são o selo e o certificado de participação no programa, e às vezes isso é importante para uma empresa, né? Mesmo para o proprietário rural. E o que a gente tem até agora, 17.000 hectares para restauração imediata, e mais aqueles 150.000 que a gente tem que dar uma filtrada quando aparece uma demanda nova. Então, hoje ninguém pode falar em São Paulo que não está fazendo restauração porque não tem onde fazer, ou que não está fazendo restauração porque não sabe como fazer. Então, hoje, todos os compromissos a gente consegue cumprir, fazer cumprir, quem quer cumprir consegue cumprir, e a gente consegue acompanhar e gerenciar melhor isso. Aqui, o programa tem cadastrados 10.000 hectares em restauração. Me rendi a essa medida campos de futebol, que eu achava isso uma droga, mas depois acabei me rendendo, porque as pessoas acabam compreendendo melhor o que é. A gente fala hectare, a gente sabe o que é, mas para um hectare para minha filha, sou senhora, ela fala, que isso? Eu falo, é um campo de futebol. Ah, entendi. E também não gosto de medir em mudas, porque tem vezes que a restauração não é necessariamente infantil de mudas, mas algumas pessoas, como o governador, por exemplo, gostam de um número grande, aí a gente acaba convertendo a área em número de mudas. Então, me rendi a duas coisas aqui. Aqui são a evolução dos nossos números, né, de cadastramento. A gente tem uma projeção conservadora, mas a gente espera, na verdade, subir por aqui, né? Acho que vai acontecer. E isso sem o PNA estar sendo implementado. Né?
Na hora que a gente tiver a implementação de verdade do código, com o PRA, isso vai mudar bastante, a gente espera, né? Mas o que eu acho mais legal disso, eu estou nesse assunto há bem tempo, né? Mais de 5, né? É que a gente tem essas áreas cadastradas hoje. A gente não tinha isso. Antes do CAR, antes da possibilidade de ter cadastro, a gente tinha notícias de que a restauração estava acontecendo, mas de fato não conseguia monitorar. E agora vai ficando fácil a gente acompanhar o que está acontecendo, o que está dando certo, o que está dando errado, por que está dando certo, né? E é legal dizer que o nosso monitoramento agora, de 2014 para cá, e o acompanhamento e a avaliação é feito pelo resultado e não pelo processo. Né? O que a gente cobra é que se atinge determinados resultados em 3 parâmetros que são medidos, que são cobertura de nativa, densidade e riqueza de regenerante. Ninguém quer saber se plantou, se não plantou, se fez isso, fez aquilo, a gente quer que atinja o resultado. Então, a gente está bastante otimista com relação a esse acompanhamento, com esses indicadores, né? Aqui são os lugares, os municípios onde a gente tem projetos acontecendo e a gente espera cada vez mais ter uma concentração aqui. O que tem de área aqui cadastrada, eu só destaquei na bacia do PCJ aqui um número grande de projetos, mas vocês veem que não é onde tem mais ainda. Isso ao longo do tempo vai aumentar aqui e nos outros lugares também vai aumentar. Mas proporcionalmente eu acho que a gente vai conseguir, com a implementação daquela resolução, cada vez mais atrair as coisas para cá. Oi? Por que Pergunta para a Juliana. Aqui, essa parte aqui, então, isso que haviam me pedido para falar do programa Nascentes. Agora eu queria dar uma palhinha de uma outra coisa que eu acho que é bacana e acho que vale a pena a gente falar. A gente está há um tempo trabalhando na agenda de florestas multifuncionais. Isso por quê? Porque a gente sabe que só vai conseguir ter escala, só vai conseguir ter muita restauração, conseguir fazer a nossa parte no cumprimento do Acordo de Paris com aqueles 12 milhões de hectares que o Brasil vai fazer e conciliar de verdade a geração de renda e a conservação, se a gente tiver floresta que o proprietário rural queira ter. Tá certo? Então a gente tem que gerar interesse no proprietário rural. Então a gente começou em 2012, 2013, junto com o IPEF, com o trabalho coordenado pela Zezé, a procurar espécies nativas que pudessem nos trazer modelos de reserva legal que fossem o mais barato possível para o produtor. Para a gente evitar que o cumprimento da reserva legal do Estado de São Paulo fosse parar tudo em outros estados com custos mais baratos. E a gente teve uma surpresa de descobrir, não que a gente estava diante de uma alternativa mais barata de cumprir uma obrigação, mas a gente estava diante de uma alternativa de uso e de geração de renda para a propriedade rural. Então, a gente tem modelos de florestas multifuncionais para a produção de madeira, de produtos florestais não madeireiros e de serviços ecossistêmicos. Então, é a floresta kit completo. É isso? Igual kit completo, que serve para a reserva legal, cumpre a legislação da reserva legal, mas não só para a reserva legal. Tem muitas áreas que têm vocação para a floresta e que hoje tem pasto degradado, a gente viu falar isso aqui hoje, dessa região e de outras, tá certo? Em que este uso poderia ser muito interessante para o proprietário rural e para o ambiente. Não porque essas florestas vão produzir água, mas porque elas vão conservar a água no solo. Aqui tem a definição das florestas multifuncionais, eu não posso explicar agora porque não tem tempo, mas isso é uma definição da FAO, onde ele compara as florestas nativas, as florestas plantadas, e dentro das florestas plantadas, a composição de espécies, o manejo, e eu queria dizer que o nosso objetivo da floresta multifuncional é ficar aqui, ó. É floresta plantada, mas é uma floresta plantada que é muito parecida com a floresta natural em termos de composição de espécies, ou mais parecida possível, e manejo. Então, a gente acha que se a gente conseguir fomentar o plantio de florestas que se enquadrem aqui,
a gente vai estar fazendo uma coisa que vai ser interessante para o ambiente, para a conservação da água, da biodiversidade, para a geração de renda para o produtor rural. Acho que isso não dá tempo de falar, mas tem um potencial muito grande de espécies não madeireiras e de madeira para serraria e para energia, né? E a gente tem isso, como recomendar isso para o estado inteiro. A gente está finalizando um portal, que você coloca lá onde é a sua área, ele vai te apresentando algumas informações para escolhas e vai te sugerir um modelo com toda a recomendação de implantação e com fluxo de caixa projetado. A gente tem aqui o quanto dá para gerar de postos de trabalho, redução de erosão, sequestro de carbono, num plantio de 300 mil hectares dessas florestas, que é o que seria suficiente para a gente regularizar a reserva legal do Estado de São Paulo, considerando as possibilidades de compensação que existem. Aqui a gente propôs então um piloto, porque outra coisa que a gente viu é que essa atividade é economicamente viável, desde que esse plantio seja feito dentro de um contexto em que a gente viabilize toda a cadeia. E para viabilizar toda a cadeia, você precisa ter um volume de produção que justifique. Não adianta uma pessoa isolada sozinha lá no meio ter uma coisa até para quem vender. Então, pensando na lógica de polo, a gente resolveu propor um polo piloto aqui na Bacia do Paraíba do Sul e estamos trabalhando nisso aqui. Essa é uma visão geral da bacia, onde predomina a pastagem degradada, então a gente vê que dá para conciliar a produção de leite, a produção de carne e uma atividade nova, no caso floresta, multifuncional. E a gente tem aqui, porque a gente escolheu o Vale do Paraíba, porque a Zezé mora lá, e porque eu não moro ainda, mas um dia quero morar. E porque a gente tem lá, está no meio do mercado, tem toda a infraestrutura, tem áreas subutilizadas, um monte de pasto degradado. Eu, como agrônoma, morro de vergonha quando passo na estrada lá e vejo aqueles pastos degradados do nosso nariz, tá certo? Debaixo do nosso nariz. Do lado de São Paulo tem toda a infraestrutura. Como é que aquilo convive? É uma atividade produtiva do século, acho que nem é do século XX, é do século XIX. Convivendo ali do nosso ladinho. Então, a gente tomou isso aqui meio como desafio de tentar propor alguma coisa que faça sentido para aquela região. E fazendo sentido para aquela região, faz sentido também para outras regiões que têm um perfil parecido, ou que a gente pode ter arranjos que façam sentido, por exemplo, as áreas não mecanizáveis, que hoje tem cana-de-açúcar, que não vai mais poder queimar para colher, e a gente vai ter aí alguma coisa de 200 ou 400 mil hectares de área com cana, que tem que ter outro destino, porque não esse, né? Então, aqui são os resultados das análises econômicas. Isso é bastante promissor, a taxa de retorno é muito boa. O que a gente tem que dar uma solução é que os prazos de carência e de pagamento têm que ser diferenciados em relação às linhas de financiamento que existem hoje, por conta do ciclo das madeireiras nativas ser mais longo do que todo mundo fala em produção de floresta, pensa em eucalipto, né? E a gente está falando em espécies que têm um ciclo mais longo. Aqui, isso para o Vale do Paraíba, o que a gente espera de lá, né? Se a gente conseguir implantar, o que a gente imagina. O que a gente já fez e o que tem pela frente, a gente já fez um monte de coisas e agora a gente está no ponto de apresentar para possíveis investidores e para o mercado nosso modelo de negócio para o polo do Paraíba do Sul. É isso.